Capítulo 4. Tengo. Se é isso que você deseja... Tengo acordou com a campainha do telefone. Os ponteiros fosforescentes do relógio indicavam 1h pouco da madrugada. O entorno, obviamente, estava escuro como breu. Desde o início, ele sabia que a ligação só poderia ser de Komatsu, a única pessoa que ele conhecia capaz de ligar a 1 hora daquelas. E ainda insistindo para ser atendido. Era ele. Komatsu não tinha a mínima noção de tempo. Era do tipo que, se tivesse vontade, telefonava sem se importar com a hora. Tarde da noite, de madrugada, em plena noite de núpcias, no leito de morte, ou seja, em sua cabeça oval inexistia o bom senso de questionar a inconveniência dessa sua atitude. Mas ele não devia fazer isso sempre. Afinal, Komatsu trabalhava numa empresa. Era assalariado e, nesse sentido, não podia agir com a mesma falta de bom senso com qualquer um, indiscriminadamente. Se o fazia, era porque falava com Tengo. Para Komatsu, Tengo era, por assim dizer, uma extensão dele, como braços ou pernas. Por isso, Komatsu achava que se ele estava acordado, Tengo, obviamente, também estaria. No entanto, num dia normal, Tengo costumava se deitar às 10 da noite e acordar às 6 da manhã. Em geral, tinha uma vida regrada. Dormia profundamente, mas uma vez acordado, não conseguia mais pregar o olho. Isso o deixava irritado. E não foram poucas as vezes em que ele falou a Komatsu dessa sua dificuldade de voltar a dormir. Chegou, inclusive, a pedir encarecidamente para ele não ligar mais durante a noite. Um pedido que soou como a prece de um camponês, pedindo a Deus que não mandasse uma nuvem de gafanhotos antes da colheita. Entendi. Não vou mais te ligar à noite. Respondia Komatsu. Mas, como a promessa não fincava raízes suficientemente profundas em seu consciente, logo na primeira chuva ela era facilmente arrancada e levada pela enxurrada. Tengo se levantou e, trombando contra os móveis, conseguiu chegar até a cozinha para atender o telefone que tocava insistentemente. Falei com Fukaeri, disse Komatsu. Ele, como sempre, começava a falar sem qualquer tipo de saudação. Nenhuma frase introdutória como estava dormindo ou me desculpe por te ligar tão tarde. Era realmente impressionante. Tengo se mantinha quieto, com a cara amarrada e envolto pela escuridão. Quando era acordado abruptamente no meio da noite, sua cabeça levava um tempo para funcionar. Ei, está me ouvindo? Estou sim. Foi por telefone, mas, de qualquer modo, consegui conversar com ela. Não foi exatamente uma conversa. Na prática, eu é que falei e ela só ficou escutando. Bem, digamos que ela é uma garota de poucas palavras e que fala de um jeito esquisito. Acho que você vai notar assim que falar com ela. Em todo caso, expliquei o meu plano bem por alto e perguntei o que ela achava de uma terceira pessoa reescrever a Crisálida de Ar e, com o texto mais bem trabalhado, concorrer ao prêmio literário de autor revelação. Como a conversa era por telefone, apenas sondei se ela estaria interessada no assunto, ainda que, por precaução, só poderia falar disso em linhas gerais, meio que indiretamente, já que os detalhes podiam ficar para depois, quando nos encontrássemos pessoalmente. Falar disso abertamente por telefone pode trazer problemas. E ela não respondeu. Não respondeu? Komatsu fez uma pausa estratégica, colocou um cigarro na boca e riscou um fósforo. Ao escutar esse som do outro lado da linha, Tengo logo imaginou a cena diante de seus olhos. Komatsu não usava isqueiro. Pois então, a Fukaeri disse que quer te conhecer primeiro, disse Komatsu soltando a fumaça.
Ela não respondeu se estava ou não interessada no assunto. Também não disse se quer conversar pessoalmente com você. Só depois dessa conversa é que ela pretende dar a resposta. Isso é que é responsabilidade, hein? E você está livre amanhã à tarde? As aulas da escola preparatória começam bem cedo e terminam às 4 da tarde. E felizmente ou infelizmente, depois disso ele não tinha nenhum compromisso. Estou, respondeu Tengo. Então, às 6 da tarde, vá ao Nakamuraya, em Shinjuku. Vou reservar uma mesa tranquila nos fundos, peça o que quiser, comida, bebida e pendure na conta da empresa, está bem? Assim vocês podem conversar à vontade. Você não vai? Uma das condições de Fukaeri foi a de conversar somente com você. Por enquanto, ela diz que ainda não precisa se encontrar comigo. Tengo manteve-se calado. E é isso, disse Komatsu bem-humorado. Conto com você, Tengo. Apesar de ser um cara grandalhão, você sempre causa boa impressão nas pessoas. Além do mais, como professor da escola preparatória, você deve estar acostumado a lidar com essas garotas precoces do colegial, não é? Você se encaixa melhor do que eu nesse papel. Procure conquistar a confiança dela e gentilmente tente convencê-la a aceitar o plano de bom grado. Aguardarei as boas novas. Ei, espere um pouco. Essa ideia foi sua, não foi? Eu ainda nem sequer te dei resposta. E como eu já te disse outro dia, além de achar esse plano muito arriscado, não creio que as coisas vão se encaminhar assim tão facilmente. Isso pode virar um problema social de ordem pública. Se nem eu mesmo sei se devo ou não aceitar sua proposta, como é que você acha que vou conseguir convencer uma garota que nem sequer conheço? Komatsu ficou um bom tempo em silêncio do outro lado da linha. Depois disse: Tengo. Essa história já está em plena marcha. Agora não dá mais simplesmente para parar o trem e saltar. Eu já me decidi, e você, certamente, está mais que 50% decidido. Digamos que eu e você já estamos juntos nessa. Tengo balançou a cabeça. Eles estavam juntos nessa? Nossa! Desde quando isso tomou tamanha proporção? Pensou indignado. Mas não foi você mesmo que disse outro dia que era para eu pensar nisso com calma? Isso foi há 5 dias. Depois de pensar esse tempo todo, qual foi sua decisão? Tengo se sentiu num beco sem saída. Ainda não me decidi, respondeu com franqueza. Se é assim, que tal você se encontrar com essa tal de Fukaeri e conversar com ela, hein? Tome sua decisão depois de falar com ela. Tengo pressionou com força a têmpora com o dedo. Sua cabeça ainda não estava funcionando muito bem. Entendi. Então vou me encontrar com essa tal de Fukaeri. Amanhã estarei às 6 horas no Nakamuraya, em Shinjuku. Vou tentar explicar a situação do meu jeito. Mais que isso, não garanto nada. Posso até explicar o que se passa, mas isso de tentar convencê-la, não posso garantir, está bem? Claro. Está ótimo. O que ela sabe de mim? Eu disse apenas o mínimo. Que você tem 29 ou 30 anos, é solteiro e dá aulas de matemática numa escola preparatória em Yoyogi, que apesar de você ser um cara desajeitado, não é má pessoa e que não é desses que devoram mocinhas. Disse também que tem uma vida modesta e um olhar meigo e que você gostou muito da obra. Acho que foi mais ou menos isso. Tengo suspirou. Quando tentava pensar em algo, a realidade parecia ora se aproximar, ora se distanciar dele. Então, Komatsu, será que agora eu posso voltar para a cama?
É quase 1h30 da madrugada e eu queria dormir um pouco antes de amanhecer. Amanhã dou 3 aulas no período da manhã. Pode sim. Boa noite, disse Komatsu. Tenha bons sonhos. E desligou abruptamente o telefone. Tengo ficou durante um bom tempo olhando o fone antes de colocá-lo de volta no gancho. Se pudesse, bem que gostaria de voltar a dormir logo e também de ter um bom sonho. Mas ele sabia muito bem que não seria fácil dormir após ser acordado àquela hora. E ainda por cima, sendo incomodado com aquele assunto. Pensou em tomar uma bebida alcoólica para tentar dormir, mas não estava com vontade de beber. Resolveu, então, tomar um copo d'água e, ao voltar para a cama, acendeu a luz e pôs-se a ler um livro. A intenção era de ler até cair no sono, mas no final só conseguiu dormir quando o dia já amanhecia. Pensou em tomar uma bebida alcoólica para tentar dormir, mas não estava com vontade de beber. Resolveu então tomar um copo d'água e, ao voltar para a cama, acendeu a luz e pôs-se a ler um livro. A intenção era ler até cair no sono, mas no final só conseguiu dormir quando o dia já amanhecia. Após suas 3 aulas, Tengo pegou o trem e foi para Shinjuku. Comprou alguns livros na livraria Kinokuniya e rumou para Nakamuraya. Na entrada, ao dizer o nome de Komatsu, logo o conduziram para uma mesa tranquila que ficava nos fundos do estabelecimento. Fukaeri ainda não tinha chegado. Tengo disse para a garçonete que aguardava uma pessoa. A garçonete perguntou se ele gostaria de tomar algo enquanto aguardava e ele disse que não. Ela deixou sobre a mesa o copo de água e o cardápio e se retirou. Tengo começou a ler o livro que acabara de comprar, um livro sobre feitiçaria que falava do papel da magia na sociedade japonesa. No passado, a feitiçaria tinha uma finalidade muito importante na comunicação. Sua função era de encobrir e ocultar as falhas e as contradições existentes no sistema social. Devia ser uma época muito divertida. Eram 6h15 e nada de Fukaeri. Tengo continuou a leitura sem se incomodar ou se sentir especialmente surpreso de ela ainda não ter chegado. Afinal, toda a história não tinha pé nem cabeça. Ninguém podia ser considerado culpado se o assunto se desenrolara de modo tão disparatado. Inclusive, não seria nada estranho se ela mudasse de ideia e não aparecesse. Para Tengo, seria até melhor que ela não viesse. Isso facilitaria as coisas. Era só dizer para Komatsu que, apesar de ter esperado por cerca de 1 hora, essa tal de Fukaeri não aparecera. Dali em diante, não seria mais de sua conta. Tengo comeria algo sozinho e voltaria para casa. Com isso, seu dever com Komatsu estaria cumprido. Fukaeri apareceu às 6h22. A garçonete a conduziu até a mesa e ela se sentou em frente a Tengo. Com as mãos pequeninas sobre a mesa e sem tirar o casaco, ela ficou olhando para o seu rosto sem dizer nada. Nada de "me desculpe pelo atraso, faz tempo que você chegou", tampouco "muito prazer" ou "boa tarde". Com os lábios cerrados, ela apenas se limitava a olhar para o rosto de Tengo. Era como se estivesse contemplando uma paisagem distante, jamais vista. Tengo não pôde deixar de admirar sua atitude. Fukaeri era pequena. Seu rosto era muito mais bonito do que na foto. O que mais chamava a atenção nesse seu rosto eram os olhos. Olhos que impressionavam pela profundidade de seu olhar. Tengo sentiu desassossego ao ser observado por esse par de pupilas reluzentemente negras. Ela praticamente não piscava, tampouco parecia respirar.
Os cabelos pareciam ter sido cortados precisamente, medidos à régua, fio a fio, em corte reto, e o formato de suas sobrancelhas combinavam com esse corte. Como a maioria das garotas bonitas na faixa dos 10 a 20 anos, sua expressão carecia de vitalidade. Expressão que, por sua vez, era reforçada pelo olhar, que diferia em profundidade entre sua pupila direita e a esquerda. Um olhar assimétrico que provocava uma sensação de mal-estar para quem se tornava alvo dele. Era difícil saber o que ela pensava. Nesse sentido, ela não era do tipo de garota bonita que leva jeito para ser modelo ou que vai despontar como cantora de sucesso. Mas, em compensação, tinha o poder de estimular e atrair as pessoas. Tengo fechou o livro e o colocou no canto da mesa. Depois endireitou a coluna, corrigiu a postura e tomou um gole de água. Realmente, Komatsu tinha razão. Se essa garota ganhar o prêmio literário, a imprensa não vai deixá-la em paz. O assunto com certeza terá grande repercussão. Será que vai dar certo? A garçonete se aproximou e deixou o copo d'água e o cardápio na frente dela. Mesmo assim, Fukaeri não se mexeu. Continuou a olhar Tengo sem nenhuma menção de pegar o cardápio. Tengo, sem outra opção, disse: "Boa tarde." O seu corpo parecia ter dobrado de tamanho diante dela. Mantendo o olhar em Tengo, Fukaeri nem se deu ao trabalho de responder a esse cumprimento, mas finalmente disse em voz baixa: "Eu te conheço." "Você me conhece?" perguntou Tengo. "Ensina matemática." Tengo confirmou: "Isso mesmo." "Assisti a 2 aulas." "É mesmo?" O jeito de ela falar tinha algumas particularidades. As frases eram concisas, sem complementos, havia uma carência drástica de entonação e o vocabulário era bem restrito. Na melhor das hipóteses, a impressão é que ela usava, por vontade própria, um vocabulário limitado. Komatsu tinha razão quando disse que era meio esquisita. "Você estuda na escola em que dou aulas?" perguntou Tengo. Fukaeri balançou a cabeça negativamente. "Apenas fui dar uma olhada." "Se não me engano, não se pode assistir às aulas sem o cartão de estudante." Fukaeri apenas encolheu discretamente os ombros. Era como se dissesse: "Vocês adultos falam cada bobagem." "O que você achou da aula?" perguntou Tengo. Outra pergunta sem sentido. Fukaeri tomou um gole de água sem desviar o olhar de Tengo. Não houve resposta. Se ela assistiu a 2 aulas, significa que a impressão que teve da primeira não foi tão ruim assim, intuiu Tengo. Se a aula não tivesse sido interessante, ela não assistiria a outra. "Você está no 3º ano, é isso?" perguntou Tengo. "Por enquanto." "Vai prestar o vestibular?" Ela balançou a cabeça. Tengo não soube identificar se seu gesto queria dizer: "Não quero falar de vestibular" ou "Não vou prestar vestibular." Foi quando se lembrou do que Komatsu lhe dissera sobre ela ser uma garota extremamente quieta. A garçonete retornou para anotar os pedidos. Fukaeri ainda usava o casaco. Ela pediu salada e pão. "É só isso mesmo," disse, devolvendo o cardápio para a garçonete. Como se de repente tivesse uma ideia, acrescentou: "E vinho branco." A jovem garçonete perguntou-lhe algo a respeito da idade, mas ao ser encarada por Fukaeri, ela enrubesceu e se calou. Tengo novamente admirou esse seu jeito. Ele pediu um linguine com frutos do mar e, para acompanhar Fukaeri, uma taça de vinho branco. "É professor e escreve romances," disse Fukaeri. Ela parecia dirigir uma pergunta para Tengo. Uma de suas características era justamente a de perguntar sem empregar o tom de interrogação. "No momento, sim,"
respondeu Tengo. Não parece nenhum nem outro. Você tem razão, disse Tengo, tentando esboçar um sorriso sem sucesso. Tenho diploma de professor e dou aulas na escola preparatória, mas não me considero oficialmente um professor. Escrevo romances, mas como ainda não se tornou letra impressa, não me considero escritor. Você não é nada. Tengo assentiu. Isso mesmo, no momento eu não sou nada. Gosta de matemática. Tengo acrescentou o sinal de interrogação no final da frase e reformulou a pergunta antes de respondê-la. Gosto sim. Sempre gostei e ainda gosto. O que gosta? O que eu gosto na matemática? Tengo acrescentou algumas palavras. Deixe-me ver. Quando eu lido com números, me sinto muito mais tranquilo. É como se as coisas se encaixassem em seus devidos lugares. A história do cálculo integral foi divertida. Da minha aula? Lá na escola? Fukaeri assentiu. Você gosta de matemática? Fukaeri balançou a cabeça. Ela não gostava de matemática. Mas você gostou daquela história do cálculo integral? Perguntou Tengo. Fukaeri encolheu os ombros sutilmente e disse: Falou do cálculo integral com carinho. Acha mesmo? Disse Tengo. Era a primeira vez que alguém lhe dizia isso. Parecia falar de alguém muito importante, disse a garota. Acho que meu entusiasmo é bem maior nas aulas de progressão aritmética, comentou Tengo. Das lições de matemática que dou no colegial, a progressão aritmética é a de que mais gosto. Gosta de progressão aritmética? Perguntou Fukaeri sem usar a interrogação. Para mim, a progressão aritmética é como o cravo bem temperado de bar. É algo de que nunca se consegue enjoar, sempre se descobre algo novo. Conheço o cravo bem temperado. Gosta de bar? Fukaeri assentiu. Professor sempre ouve. Professor? Perguntou Tengo. Esse professor é o professor da sua escola? Fukaeri não respondeu. Ela olhou para Tengo com uma expressão de quem diz que ainda é cedo para falar nisso. Fukaeri não respondeu. Ela olhou para Tengo com uma expressão de quem diz que ainda é cedo para se falar nisso. Foi então que lhe ocorreu tirar o casaco e, como um inseto a mudar de pele, tirou-o contorcendo agilmente o corpo e rapidamente o colocou na cadeira ao lado sem dobrá-lo. Ela vestia um pullover fino de gola redonda verde claro e jeans branco. Não usava acessórios, nem maquiagem, mas mesmo assim chamava a atenção. Seu corpo era esbelto, mas os seios eram proporcionalmente grandes, atraindo irresistivelmente a atenção do seu olhar. Tinha um belo formato. Tengo precisava se conter para não ficar olhando para eles, mas, mesmo tomando esse cuidado, seus olhos acabavam se fixando neles como que tragados para o olho do furacão. As taças de vinho branco foram servidas. Fukaeri tomou um gole. Antes de devolver a taça sobre a mesa, ficou a olhá-la pensativa. Tengo levou a taça à boca apenas para molhar os lábios. Precisava falar sobre um assunto importante. Por alguns instantes, Fukaeri passou os dedos entre os seus cabelos negros de corte reto, como que a penteá-los. Seu gesto era lindo, assim como seus dedos. Era como se cada dedo tivesse autonomia, vontade e orientação próprias. Tengo chegou a imaginar que eram enfeitiçados. O que eu gosto na matemática? Tengo refez a pergunta para tentar desviar os olhos dos dedos e dos seios dela. A matemática é como a correnteza da água. É claro que existem muitas teorias complicadas, mas o raciocínio básico é muito simples. Assim como a água que vem do alto sempre corre para baixo pelo caminho mais curto, os números também seguem um único fluxo.
Basta observar atentamente o fluxo para que você consiga enxergar o percurso. É só ficar quietinho e observar atentamente. Não é preciso fazer nada. Se você se concentrar e mantiver os olhos bem atentos, a própria matemática irá se revelar por inteiro. Nada mais neste vasto mundo foi tão gentil comigo como a matemática. Fukaeri ficou por um bom tempo pensativa, refletindo sobre o que acabara de ouvir. Por que escreve romances? Perguntou Fukaeri sem entonação. Tengo desenvolveu a pergunta numa sentença bem mais longa. Se a matemática te deixa tão feliz, para que sofrer tentando escrever romances? Não seria melhor se dedicar somente à matemática? É isso que você quis dizer? Fukaeri concordou. Bem, é que, digamos que a vida real não é como a matemática. Na vida real, as coisas nem sempre seguem o percurso mais curto. A matemática é, como eu poderia dizer, é algo por demais natural para mim. É como uma paisagem bonita. É apenas algo que está aí. Não é preciso substituí-la. Por isso, quando estou inserido no mundo da matemática, eu me sinto como que gradualmente transparente. Às vezes, isso me dá medo. Fukaeri fitava Tengo sem desviar o olhar. Era como se estivesse espiando uma casa vazia, com o rosto grudado na janela. Tengo continuou. Quando escrevo um romance, eu utilizo as palavras para substituir a paisagem do meu entorno em algo que se torna mais natural para mim. Ou seja, eu a reorganizo. Ao fazer isso, me certifico de que sou um ser humano que realmente existe neste mundo. Isso é um tipo de trabalho bem diferente do que quando estou no mundo da matemática. Certifica a sua existência, disse Fukaeri. Mas ainda não posso dizer que consigo fazer isso muito bem, disse Tengo. A explicação de Tengo aparentemente não convenceu Fukaeri, mas ela não fez nenhum comentário. Limitou-se a pegar a taça de vinho e levá-la à boca. Como se bebesse de canudinho, tomou um gole sem emitir sons. Se me permite dizer, na prática, você também está fazendo algo parecido. Você está reorganizando uma paisagem por meio de suas palavras, e com isso você está se certificando de sua existência, disse Tengo. Fukaeri ficou um tempo refletindo sobre isso com a taça de vinho branco na mão. Como era de se esperar, sobre isso ela também preferiu não opinar. Digamos que você preservou o resultado desse processo por meio de uma forma que, no caso, é a sua obra, completou Tengo. Se essa sua obra suscitar a aceitação e a simpatia de um grande número de pessoas, significa que ela possui um valor real. Fukaeri balançou a cabeça categoricamente. Isso de forma não me interessa. Você não se interessa pela forma? Repetiu Tengo. Forma não tem significado. Então, por que é que você se inscreveu para o concurso literário enviando aquela história? Fukaeri colocou a taça sobre a mesa. Eu não enviei. Tengo pegou o copo de água e tomou um gole para manter a calma. Quer dizer que você não se inscreveu no prêmio literário? Fukaeri assentiu. Eu não enviei. Então, quem enviou o que você escreveu para a editora e te inscreveu para o concurso literário de autor revelação? Fukaeri encolheu os ombros discretamente. Durante cerca de 15 segundos, manteve-se em silêncio para em seguida quebrá-lo. Alguém. Alguém? Repetiu Tengo, soltando o ar lentamente por entre os lábios cerrados. A conversa estava difícil de deslanchar. Ele sabia que seria assim. Tengo já havia se relacionado com algumas de suas alunas da escola preparatória, mas esses relacionamentos aconteciam depois de elas deixarem a escola e ingressarem na universidade.
Elas é que ligavam para ele, convidando-o para sair. Ele as encontrava, conversavam e passeavam em algum lugar. Tengo não sabia que tipo de atração ele despertava nelas, mas, de qualquer modo, era solteiro e elas já não eram mais suas alunas. Não havia motivo para recusar os convites. Como desdobramento desses encontros, ele acabou indo para a cama com 2 delas, mas o relacionamento não durava muito. Ele se desgastava naturalmente até terminar de forma espontânea. Quando Tengo saía com essas garotas cheias de energia que haviam acabado de ingressar na faculdade, ele não conseguia ficar sossegado, sentia-se desconfortável. Era como brincar com filhotes de gato. De início é divertido, legal, mas um tempo depois se torna entediante. As garotas também se decepcionavam com ele ao constatar que aquele professor das aulas entusiasmadas de matemática era outra pessoa fora das aulas. E Tengo, de certa forma, entendia aquela frustração. Ele só conseguia relaxar quando estava com uma mulher mais velha. O fato de não precisar assumir nenhum tipo de iniciativa era como tirar um fardo de suas costas. Sua sorte era que a maioria das mulheres mais velhas costumavam simpatizar com ele. Desde que passara a se relacionar, cerca de 1 ano antes, com uma mulher 10 anos mais velha, Tengo nunca mais saiu com mulheres jovens. Uma vez por semana, ela ia ao apartamento de Tengo para se encontrarem e assim ele aliviava em parte aquele desejo carnal. Ou necessidade, que seu corpo sentia pelo sexo feminino. Fora isso, ele passava o dia no quarto escrevendo romances, lendo livros, ouvindo música e, de vez em quando, ia nadar na piscina coberta que ficava perto de sua casa. A não ser pelas poucas conversas que tinha com os colegas da escola preparatória, praticamente não falava com mais ninguém. Mas não tinha do que reclamar. Muito pelo contrário, essa era a vida que ele considerava mais próxima da ideal. No entanto, quando ele olhou para essa garota de 17 anos, chamada Fukaeri, sentiu seu coração bater intensamente. Era a mesma sensação que havia tido quando viu sua fotografia pela primeira vez, mas, vendo-a ao vivo e em cores, a palpitação foi bem mais intensa. Não era paixão, nem tampouco desejo carnal. Era como se algo penetrasse por uma pequenina fenda tentando preencher um vazio existente em seu âmago. Era essa a sensação. E o vazio não foi algo trazido por Fukaeri. Já existia dentro dele. Fukaeri apenas incidira uma luz especial naquele local, iluminando-o. Era como se algo penetrasse por uma pequenina fenda tentando preencher um vazio existente em seu âmago. Era essa a sensação. E o vazio não foi algo trazido por Fukaeri. Já existia dentro dele. Fukaeri apenas incidira uma luz especial naquele local, iluminando-o. Você não tem interesse em escrever romances e também não se candidatou ao prêmio literário, disse Tengo para se certificar das informações. Fukaeri assentiu sem tirar os olhos de Tengo. Depois encolheu os ombros como a se proteger do vento frio e seco do inverno. Você não tem pretensões de se tornar escritora. Tengo levou um susto ao perceber que ele próprio fazia uma pergunta sem a entonação. Falar daquele jeito parecia contagioso. Não tenho, respondeu Fukaeri. A refeição foi servida. Para Fukaeri veio uma travessa grande de salada acompanhada por uma cesta de pão. Para Tengo, linguine com frutos do mar. Fukaeri virava a folha de alface de um lado para o outro com o garfo, como se estivesse lendo as manchetes do jornal. Então quer dizer que alguém enviou para a editora a crisálida de ar que você escreveu, inscrevendo-a para concorrer ao prêmio de autor revelação. Eu fiz a primeira leitura das obras inscritas e a sua me chamou a atenção. Crisálida de ar, disse Fukaeri, comprimindo os olhos. Crisálida de ar é o título do seu romance, disse Tengo. Fukaeri se calou, mantendo os olhos semicerrados. Esse não é o título que você deu? Perguntou Tengo, intrigado.
Fukaeri balançou negativamente a cabeça. Tengo ficou um pouco confuso, mas naquele momento achou melhor deixar de lado a questão do título. Em vez disso, preferiu desenvolver o assunto. Isso é o de menos. De qualquer modo, não é um título ruim. Dá um certo clima e chama atenção. O que é isso? As pessoas perguntarão intrigadas. Independentemente de quem tenha colocado o título, eu acho que é apropriado. Não sei direito qual é a diferença entre crisálida e casulo, mas não chega a ser um problema grave. O que eu estou tentando dizer é que, quando o li, ele me tocou profundamente. Foi por isso que resolvi levá-lo para Komatsu. Ele também gostou da crisálida de ar, mas se o intuito é realmente concorrer ao prêmio, ele diz que é preciso revisar o texto. O estilo fica um pouco aquém do intenso poder da história. E em vez de você reescrever o texto, a ideia dele é que eu o faça. Eu mesmo ainda não decidi. Ainda não dei a resposta se vou ou não aceitar fazer isso. Ainda tenho minhas dúvidas se é correto. Tengo se interrompeu e aguardou uma resposta de Fukaeri. Não houve reação. O que eu gostaria de saber é o que você acha de eu reescrever a crisálida de ar. Mesmo que eu aceite, não posso fazê-lo sem o seu consentimento e a sua colaboração. Fukaeri pegou com a mão tomate cereja e o comeu. Tengo, por sua vez, espetou um mexilhão com o garfo e o pôs na boca. Tudo bem fazer, disse Fukaeri sucintamente. Após pegar outro tomate, complementou. Arrume do jeito que achar melhor. Você não quer pensar mais um pouquinho, com mais calma? É algo muito importante, disse Tengo. Fukaeri balançou a cabeça. Era desnecessário. Digamos que eu reescreva a sua obra, explicou Tengo. Vou reescrevê-la tomando cuidado de não mudar a história. Mas, de qualquer modo, vou ter de dar uma boa mexida no texto. Para todos os efeitos, a autora será você. Será uma obra escrita por uma garota de 17 anos chamada Fukaeri. Isso é ponto pacífico. Se a obra for premiada, você é quem receberá o prêmio literário. Se a obra for publicada, a autora será você. Nós seremos um time. Eu, você e o editor, que se chama Komatsu. Seremos nós três. Mas somente o seu nome é que será divulgado. Os outros dois ficarão na retaguarda como assistentes de palco. Está me entendendo? Fukaeri pegou um pedaço de aipo com o garfo e o levou à boca. Depois, assentiu em voz baixa. Entendo. A história chamada A Crisálida de Ar é totalmente sua. É algo que surgiu de dentro de você. Não cabe a mim me apoderar dela. A minha ajuda será essencialmente técnica e deverá ser mantida em segredo. Estamos conspirando para contar uma mentira para o mundo. Sob todos os aspectos, não é algo fácil de fazer. Significa que teremos que guardar esse segredo para o resto da vida. Já que é assim, disse Fukaeri. Tengo colocou a concha do mexilhão no canto do prato e, quando estava para comer o linguine, mudou de ideia. Fukaeri pegou um pedaço de pepino e mastigou-o cuidadosamente, como se o experimentasse pela primeira vez. Com o garfo ainda na mão, Tengo disse: Vou te perguntar mais uma vez. Você não tem nenhuma objeção quanto a eu reescrever sua história? Faça como quiser, disse Fukaeri após comer o pepino. Você não se importa em como eu vou reescrevê-la? Não me importo. Como pode? Você mal me conhece. Fukaeri se limitou a encolher os ombros. Os dois ficaram um tempo em silêncio, comendo. Fukaeri estava concentrada em sua salada. De vez em quando, passava manteiga no pão e esticava o braço para pegar a taça de vinho. Tengo comia o linguine mecanicamente, enquanto inúmeras ideias lhe passavam pela cabeça. Tengo descansou o garfo sobre a mesa e disse: A primeira vez que Komatsu veio falar comigo sobre isso, custei a acreditar. Achei que era impossível. Minha intenção era, de algum jeito, recusar. Mas quando cheguei em casa e comecei a pensar na possibilidade, minha vontade de aceitar ficou cada vez mais forte.
Independentemente disso ser ético ou não, o fato é que senti vontade de dar um toque pessoal e uma nova roupagem para a crisálida de ar. Não sei como te explicar, mas digamos que é um impulso natural, extremamente espontâneo. Não. Em vez de impulso, talvez a palavra mais próxima seja um desejo ardente, uma necessidade. Tengo pensou. Komatsu tinha razão. Estava sendo cada vez mais difícil conter sua vontade. Fukaeri mantinha-se calado, observando Tengo com seu belo par de olhos. Um olhar neutro, porém profundo. Parecia se esforçar para entender as palavras de Tengo. Você quer reescrever? Perguntou Fukaeri. Tengo a fitou diretamente e respondeu. Creio que sim. As pupilas negras de Fukaeri brilharam como se projetassem algo. Tengo fez um gesto de quem segura com as mãos uma caixa imaginária suspensa no ar. Era um gesto totalmente infundado, mas naquele momento ele precisava fazer isso para exprimir seus sentimentos. Não sei explicar direito, mas toda vez que eu relia a crisálida de ar, tinha a impressão de que eu também conseguia ver o que você vê. Principalmente naquela cena em que você fala do povo pequenino. Realmente o seu poder de imaginação é excepcional. Digamos que é autêntico e contagiante. Fukaeri descansou a colher sobre a mesa e limpou os lábios com o guardanapo. O povo pequenino existe de verdade. Ela disse com a voz serena. Existe de verdade? Fukaeri ficou um tempo em silêncio e prosseguiu. É como você e eu. Como nós? Repetiu Tengo. Se quiser, você pode vê-los. O jeito conciso de ela falar tinha um estranho poder de convencimento. Dava a impressão de que cada palavra que ela pronunciava tinha uma cavilha específica, que se encaixava com precisão. Mas Tengo não sabia até que ponto aquela garota chamada Fukaeri podia ser levada a sério. Ela tinha algum parafuso solto, algo que não era normal. Mas poderia ser um dom natural e naquele exato momento ele poderia estar presenciando um talento genuinamente verdadeiro. Ou quem sabe, tudo não passava de mera simulação. Às vezes, garotas inteligentes sabem instintivamente encenar e costumam se fingir de excêntricas. E usando palavras sugestivas, confundem as pessoas. Ele próprio chegou a conhecer alguns tipos assim. Nem sempre era fácil discernir o autêntico da encenação. Tengo achou melhor voltar o assunto para a realidade, ou pelo menos para mais próximo dela. Se você concordar, gostaria de começar a reescrever a crisálida de ar a partir de amanhã. Se é isso que você deseja. Assim desejo, Tengo respondeu sucintamente. Quero que encontre uma pessoa, disse Fukaeri. Eu? Encontrar uma pessoa? Disse Tengo. Fukaeri assentiu. Quem? Perguntou Tengo. A pergunta foi ignorada. Você vai conversar com ela, disse a garota. Se for preciso, posso me encontrar com ela, respondeu Tengo. Você tem tempo livre no domingo de manhã? Ela perguntou sem a interrogação. Tenho tempo, respondeu Tengo. Parecia que se comunicavam por sinais, pensou Tengo. Após a refeição, Tengo e Fukaeri se despediram. Ele colocou algumas moedas de 10 ienes no telefone cor-de-rosa do restaurante e ligou para a editora de Komatsu. Ele ainda estava trabalhando, mas levou um tempo até atender. Tengo aguardou com o fone no ouvido. E então? Como foi? Deu tudo certo? Foram as primeiras perguntas que Komatsu fez ao atender o telefone. A princípio, a Fukaeri me deixou reescrever a crisálida de ar. Acho que é isso. Que ótimo! Exclamou Komatsu bem-humorado. Formidável!
Para falar a verdade, eu estava um pouco preocupado. É que, no fundo, eu tinha um certo receio de que você não levasse jeito para esse tipo de negociação. Eu não fiz nenhum tipo de negociação. Longe disso, disse Tengo. Nem sequer precisei convencê-la. A única coisa que fiz foi explicar sucintamente a situação e o resto foi decisão dela. Bem, isso agora não vem ao caso. Se deu tudo certo, não tenho do que reclamar. Com isso, podemos prosseguir com o nosso plano. Mas antes há um porém. Preciso me encontrar com uma certa pessoa. Certa pessoa? Não tenho ideia de quem seja. De qualquer modo, ela quer que eu fale com essa pessoa. Komatsu calou-se por alguns segundos. E quando é que você vai se encontrar com ela? No próximo domingo, Fukaeri vai me levar até ela. Há uma regra muito importante sobre o nosso segredo, disse Komatsu sério. Quanto menos pessoas souberem dele, melhor. No momento, somente 3 pessoas estão a par. Você, eu e Fukaeri. Na medida do possível, não quero aumentar esse número. Você entende? Teoricamente, sim. A voz de Komatsu novamente se abrandou. De qualquer modo, a Fukaeri concordou em deixar você mexer no texto. Isso sim é a coisa mais importante. No resto, a gente sempre pode dar um jeito. Tengo mudou o fone para a mão esquerda e com o indicador da direita pressionou a têmpora. Pois então, Komatsu, confesso que estou inseguro. Não digo isso com base em algo realmente concreto, mas é que, nesse momento, sinto que estou me envolvendo em algo que não é comum. Quando eu estava conversando frente a frente com essa Fukaeri, eu não senti isso. Mas depois, quando fiquei sozinho, a sensação foi se tornando cada vez mais intensa. Não sei se é um tipo de pressentimento ou uma espécie de intuição, mas o fato é que sinto que existe alguma coisa estranha, algo que não é normal. Não percebo claramente, mas meu corpo sente. Você sentiu isso após se encontrar com Fukaeri? Acho que sim. Fukaeri parece ser uma pessoa autêntica, mas é apenas uma intuição minha. Você está querendo dizer que ela realmente é uma pessoa talentosa? Se ela é talentosa, não sei, mal a conheço, disse Tengo. Apenas acho que ela realmente consegue ver algo que nós não enxergamos. Talvez ela tenha algo especial. É isso que está me intrigando. Você acha que ela tem problemas mentais? Problemas mentais, acho que não, mas digamos que ela tem algo de excêntrico. A princípio, o que ela diz faz sentido, disse Tengo. Após uma pausa, continuou. A questão é que algo nela me deixa intrigado. De qualquer modo, ela te achou interessante, disse Komatsu. Tengo tentou encontrar alguma palavra adequada, mas em vão. Não saberia dizer, respondeu. Ela se encontrou com você e te achou capaz de reescrever a Crisálida de Ar. Isso significa que ela gostou de você. Realmente, Tengo, você é o máximo. Eu mesmo não sei o que vai acontecer daqui para frente. É um risco que vamos ter de correr. No entanto, o risco é o tempero da vida. Comece agora mesmo a revisar Crisálida de Ar. Não temos muito tempo. Preciso colocar o quanto antes o texto reescrito na pilha dos inscritos. Vou ter de substituir o original. Você consegue terminar em 10 dias? Tengo suspirou. É puxado. Não precisa ser a versão final. Na etapa seguinte ainda vai dar para fazer alguns retoques. Agora, basta você melhorar o texto como um todo.
Tengo esboçou mentalmente uma estimativa do tempo que levaria para fazer o trabalho. Se é assim, acho que consigo dar um jeito em 10 dias, mas ainda não será propriamente a versão final. Comece a escrever, disse Komatsu animado. Veja o mundo com os olhos dela. Você será o mediador entre o mundo de Fukaeri e o mundo real. Você vai conseguir, Tengo. Para mim, os 10 ienes da ligação expiraram.